a geração de jogos 2D que continua atravessando gerações. Só para constar aqui para vocês, isso aqui é baseado completamente na minha opinião e também na minha experiência pessoal com os meus amigos e etc e tal. Então, se você tem uma opinião diferente, você teve experiências diferentes, comente aí, né? Deixa aí a sua opinião sobre esses jogos 2D que são de gerações passadas que hoje em dia ainda tem muita relevância. Começando ali pela geração do Atari, do Nintendinho e do arcade. Bom, desses jogos eu acredito que não teve um fator replay ou reutilização desses jogos, justamente porque são uma geração que é muito datada, né? As pessoas de hoje em dia, da geração X e Z, veem esses jogos como uma coisa do passado e que não tem nada de muito interessante. Alguns, muito poucos jogos conseguem ali ter uma base de jogadores atuais que jogam esses jogos antigos dessa geração por curiosidade, né? Pra saber como é que era feito, como é que funcionava, né? Os jogos dessa época, né? O antigo Zelda, o antigo Mega Man, o antigo Mario. Assim, talvez os antigos Castlevania tenham um fator, tenham uma base de jogadores um pouco maior do que esses outros jogos, né? Porque Castlevania é um jogo que envelheceu bem, tá? Tipo, os gráficos pra época envelheceram bem. E a fanbase de Castlevania é grande, até hoje em dia a fanbase deles é muito grande e acaba influenciando os jovens de hoje em dia a jogarem os jogos antigos pra saber como é que é, né? Pulando agora uma geração, vamos para a geração ali do Super Nintendo e do Mega Drive. Aqui é onde os jogos tiveram seu real berço, né? Onde as empresas elas viram que os jogos tinham um potencial absurdo e que elas podiam investir muito nelas, né? Chegando alguns jogos a ser considerados perfeitos ou obra de arte. Mas como assim uma obra de arte, né? O que eu quero dizer com isso é que alguns jogos dessa época, principalmente, ficaram conhecidos e são relevantes hoje em dia por conta de características que vão além da jogabilidade. Estamos falando aqui de design, história e música. Exemplo de jogos que possuem um roteiro muito bom, uma história muito boa, é Chrono Trigger e Secret of Mana, que são RPGs que possuem uma história muito boa, um design assim de level bom. Para um RPG é aceitável, gameplay interessante, apesar de ser um RPG, e que com certeza foi de base para muitos dos RPGs conhecidos hoje em dia. De música, nós com certeza podemos citar Donkey Kong Country 1, 2 e 3. Porra, as músicas desses jogos são referência até hoje em dia. Existem pessoas que são atraídas para esses jogos só porque conhecem a música, né? As pessoas falam sobre a música desses jogos. Podemos citar aqui também jogos que possuem franquias que ainda lançam hoje em dia e que atraem um público para conhecer esses jogos antigos, né? E o engraçado é que pessoas preferem os antigos às vezes, né? Tipo, a pessoa começa jogando os atuais e acaba preferindo jogar o antigo, porque o antigo, sei lá, é mais interessante para ela, é mais atrativo visualmente. Ela prefere aqueles gráficos pixelados, né? Aquela pixel art, do que o jogo 3D, por exemplo. Nisso a gente pode citar principalmente os jogos de luta, né? Os jogos de luta é um exemplo perfeito de franquias que ainda continuam, mas que as pessoas gostam de jogar também os antigos, né? Não ficam só no novo. Fora isso, nós também podemos citar aqueles jogos que muita gente, né, considera como se fosse o masterpiece dessa época, né? Tipo, colocam ali num pedestal e aqui dali é o jogo que é melhor que os jogos atuais, né? Exemplo disso, a gente tem o Super Mario World, temos Sonic 1, 2 e 3, né, que a galera gosta bastante, né? Apesar de que a franquia de Sonic hoje em dia tá meio que na merda, tá. Mas, né, a gente tem que considerar que são jogos bem antigos, né? Então talvez a galera, sei lá, tem uma nostalgia muito ainda, né? Apesar que existe Sonic Mania, que é um jogo muito bom, bebe muito dos jogos antigos, então talvez só atraia o pessoal por jogos antigos. Talvez, mas a gente tem que considerar também. E claro também, né, os jogos da franquia de Pokémon, né? Porque tem, enfim, tem muita gente hoje em dia, principalmente os jovens, né, que gostam de Pokémon, gostam da franquia de Pokémon, que ainda dizem que, sei lá, Fire Red é o melhor jogo hackeado pela humanidade, tá ligado? Então, podemos considerar aí os jogos da franquia de Pokémon, que tem muita gente que adora essa franquia e adora os jogos antigos, principalmente, né? Por ser simples e até mais legais que alguns recentes, digamos assim, né? Existem três menções especiais que eu queria trazer aqui, que seria Ninja Gaiden, Contra e por último Super Metroid, porque cara, eu não fazia ideia, mas tipo assim, tem amigos que são
muito mais novos que eu. Que, tipo, eu tava ali no Discord e eles estavam jogando. Eles estavam jogando Contra, outro tava jogando Super Metroid e outro tava jogando Ninja Gaiden. Tipo, em dias diferentes, tá ligado? Enfim, tipo, um negócio que eu nunca imaginei e eles estavam jogando, tá ligado? Então, tipo assim, alguma coisa esses jogos têm. Ou por YouTubers falando que influencia esses jovens a jogar, ou porque os jogos simplesmente são muito bons e são de base para muita coisa. Bom, mas eu acredito que seja isso. E como eu falei anteriormente, se você tem um jogo que você queira citar, ou um console, né, uma geração de console, que você acredita que os jogos daquele console atravessaram as gerações para hoje em dia, comenta aí, né? Eu pretendo fazer um outro vídeo falando sobre jogos 3D que marcaram assim as próximas gerações, mas isso aí é para depois. Valeu!